Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Estamos chegando para anunciar, cantar com a vida. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Olá, família. Paz e bem. Boa noite, Wendel. Boa noite, Marcelo. Está começando a partir de agora o nosso programa Chama Franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. É isso daí, Wendel, meus irmãos e minhas irmãs, estamos começando o ano novo. Esse é o primeiro programa Chama Franciscana de 2015, primeiro de muitos que virão ao longo de todo esse ano. É isso daí. E nós queremos, nesse primeiro programa, fazer o quê, Wendel? Nós queremos saudar os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos ouvintes que nos ouvem das mais variadas formas, das mais variadas maneiras, em vários lugares desse país e até fora deles. E hoje, geralmente nós temos uma musiquinha, né, que nós sempre saudamos os nossos ouvintes, né, Marcelo? Isso mesmo. Qual que é o nome? É o Seja Bem-vindo do Frei Florival. Frei Florival. Geralmente nós tocamos só um pedacinho dela, mas hoje nós queremos saudar o Brasil inteiro, não é? Irmãos do Brasil inteiro que nos ouvem, então nós queremos tocar ela inteira, nos mais variados ritmos, saudando nossos irmãos do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Sejam bem-vindos! Eu te saúdo, terra. Sejam todos bem-vindos, amigos de Francisco e Clara de Assis. Vocês que vêm dos 4 cantos do Brasil, lá do norte, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. Com São Francisco estendo a mão. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. Com São Francisco no coração. Paz e bem. Sejam bem-vindos os amigos do Centro-Oeste. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. Com São Francisco lhe estendo a mão. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. Com São Francisco no coração. Paz e bem. Você que veio do Nordeste, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. Com São Francisco estendo a mão. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão.
coração, paz e bem. Sejam bem-vindos os nossos amigos do sul do país. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. Com São Francisco, estendo a mão. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Francisco no coração, paz e bem. E os nossos amigos aqui do Sudeste, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. São Francisco, estenda a mão. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. São Francisco no coração, paz e E seja bem-vindo! A casa é minha, a casa é sua, a casa é sempre nossa, não é, Wendel? É isso aí, né? Depois de tantos ritmos, de tanta alegria, até os tamborins tocaram, não é? Pro pessoal do Nordeste, desejando que todos sejam muito bem-vindos, não é? Esse é o primeiro Chama Franciscana de 2015. É isso daí, mas para começar o nosso programa de hoje, como já é costume do programa Chama Franciscana, que hora que é agora? Agora é a hora da massagem no coração, o encontro de corações, o abraço do coração, não é, Marcelo? Como é isso? Vamos lá. Abraçar, massagear o coração funciona da seguinte forma: quando dois corações se encontram, batem forte juntos no peito ali, se torna um coração só batendo, né? Essa é a massagem no coração. Então, chama todo mundo aí que tá pertinho de você, para tudo e vamos lá, Wendel, pra contagem regressiva, hein? Pegue alguém pra abraçar. Vamos lá. Em 3, 2, 1. Que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. É dando que se recebe, fazendo da vida oferenda, porque o Senhor do Universo fez tudo pra eu e você. Dá um abraço daqui, dá um sorriso de lá, dá esperança pra vida daquele que não sabe andar. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá uma injeção de alegria, ânimo pra recomeçar. E com um jeito perfeito, com todo direito, vamos partilhar. Se os dons estão a serviço, a vida aqui vai mudar. Partindo e repartindo, chorando, sorrindo, o amor vai brilhar. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá o perdão ao irmão, não negue a ele os direitos. Todos são filhos de Deus e o nosso Deus é perfeito. Para o coração generoso, nada há de faltar. Dá com a mão direita que a esquerda não possa olhar. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá,
o nosso tema de hoje, no nosso programa Chama Franciscana, é o Deus de Francisco é Pai. O Deus de Francisco é Pai. É isso que nós vamos estar refletindo hoje no nosso programa Chama Franciscana, o primeiro Chama Franciscana deste ano de 2015, não é, Wendel? Isso mesmo. Mas antes disso, nossa oração da noite, a oração inicial. Nós te louvamos, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós te damos graças, porque por teu Filho nos revelaste que és nosso Pai. Isto te pedimos por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. e a primeira de hoje, o Wendel, nesta noite, depois desta oração bonita que nós acabamos de rezar. Isso. Então, a primeira do programa é sempre a boa do dia. Boa do dia, é isso e mesmo. ano novo, mas mantendo as tradições de 2014, não é? A Isso. boa do dia, a boa do programa é sempre dele, sempre ele, Padre Zezinho. E hoje nós vamos ouvir a música Um Deus Apaixonado, que em um dos seus versos vai falar já um pouco desse nosso tema de hoje. O Deus de Francisco é Pai. E na sequência, vamos ouvir Abba Pai. Abba Pai, o Pai Nosso, uma versão do Pai Nosso cantado, muito bonita. Então, hoje o nosso programa está recheado de... Tá recheado, não é? Tá recheado. Tá recheadinho. Então não saia daí, vamos ouvir Um Deus Apaixonado de Padre Zezinho e depois Abba Pai. Não saia daí. Um Deus apaixonado mandou o seu recado por meio do seu Filho, e o Filho foi Jesus. Mandou dizer que é Pai e ama tanto e tanto a cada um, e até o fio de cabelo que nos cai, porque Ele é Pai, seu coração percebe. Um filho apaixonado morreu crucificado, paixão mais dolorida o mundo nunca viu. Mas antes de morrer, amando seus amigos um por um, se ajoelhou, lavou os pés de cada qual. Fez muito mais, se fez nosso alimento. Ao longo do caminho existe um pão e um vinho que enchem de sentido a vida de quem vai. Por isso, ao receber Jesus, o Filho Santo de Javé, a minha fé me diz que posso ser feliz. E Ele diz que vai
emoção filial, pelo qual podemos sempre clamar. Abba, Pai, Pai nosso Aleluia. 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 Pai nosso, nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos dai hoje, Pai. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, ó Você está ouvindo Chama Franciscana com Marcelo Alves e Wendel Blois. Paz e bem. São Francisco nasceu em Assis, no centro da Itália, no ano de 1182. Ele é, sem dúvida, uma das mais atraentes personalidades da história. Homem idealista, conseguiu uma trajetória que agrega valores tanto para católicos quanto para não católicos. Num mundo marcado pela destruição do meio ambiente, a mensagem de Francisco é atual e encontra cada vez mais seguidores. A regra de vida que ele deixou é simples. A pobreza é o caminho da salvação, o fundamento da humildade e a raiz da perfeição. Ele morreu no dia 4 de outubro de 1226, aos 44 anos de idade, dos quais 21 foram totalmente consagrados ao serviço do Reino de Deus. Francisco vive hoje nas diversas ordens franciscanas espalhadas pelo mundo e, sobretudo, vive em todos aqueles que buscam primeiro o Reino de Deus, na certeza de que sempre tudo mais é acrescentado. Água pura se bebe da fonte. Agora no programa Chama Franciscana, a reflexão das fontes franciscanas.
Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a nossa reflexão não parte necessariamente de uma passagem das fontes franciscanas, mas sim de uma historinha muito conhecida sobre São Francisco e que diz o seguinte: alguns frades caminhavam rumo ao seu convento juntos a Frei Francisco. No caminho, alguém convidou para rezar o Pai Nosso da seguinte maneira: depois de cada Pai Nosso, cada um jogue uma pedrinha no capuz. Todos aceitaram a ideia. Alguns encheram logo o capuz, a ponto de vergar o corpo para trás. Outros menos. Alguém olhou curiosamente para o capuz de Francisco e estava vazio. Que é isso, Pai Francisco? Não está rezando? Estou sim, mas fiquei parado na primeira palavra: Pai Nosso. Enquanto todos se ocuparam em rezar dúzias e dúzias de orações repetitivas, São Francisco se deteve na reflexão das primeiras palavras da oração que Jesus nos deixou: Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Caríssimos irmãos e irmãs, vocês que nos ouvem de tantas maneiras e de tantos lugares diferentes, na reflexão de hoje, não pretendo me estender muito em possíveis explicações, mas tão somente apresentar alguns pontos que possam iluminar um pouco o nosso tema de hoje. O Deus de Francisco é um Deus que é Pai. Um Pai que ama, um Pai que guia, um Pai que orienta, um Pai que dá carinho e acalenta. Lembremos da passagem das fontes franciscanas que conta da reclamação de Pedro Bernardone, pai natural de Francisco, na praça pública de Assis, diante do bispo. Que cena impactante, caros ouvintes. Antes de se desnudar, o filho renuncia ao pai. Francisco renuncia a ser chamado de filho por Pedro de Bernardone. Francisco renuncia ao pai de modo a aceitar tão somente a paternidade daquela oração: Pai Nosso que estais no céu. Lembremos também do que o pobrezinho diz em sua carta aos fiéis: como é glorioso, santo e sublime ter no céu um Pai. Como é glorioso, santo e sublime ter no céu um Pai. Francisco amava tanto o Pai, bem como a oração dedicada a ele, que escreveu a sua própria meditação sobre essa oração, a paráfrase do Pai Nosso, que nós vamos ouvir agora. Ó Santíssimo Pai Nosso, Criador, Redentor, Consolador e Salvador nosso, que estais nos céus, nos anjos e nos santos, iluminando-os para o conhecimento, porque vós, Senhor, sois luz, abrasando-os para o amor, porque vós, Senhor, sois amor, habitando-os e plenificando-os até a beatitude, porque vós, Senhor, sois o sumo e eterno bem, do qual procede todo o bem, sem o qual não há nenhum bem. Santificado seja o vosso nome. Brilha em nós o conhecimento de vós, para que conheçamos qual seja a largura dos vossos benefícios, o comprimento das vossas promessas, a sublimidade da vossa majestade e a profundidade dos vossos juízos.
Venha o vosso reino, para que reineis em nós pela graça, e nos façais chegar ao vosso reino, onde a visão de vós é manifesta, a direção a vós é perfeita, a comunhão convosco é bem-aventurada, e a fruição de vós é eterna. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A fim de que vos amemos de todo o coração, pensando sempre em vós, desejando-vos sempre com toda a alma, dirigindo para vós todas as nossas intenções com todo o pensamento, buscando em tudo a vossa honra, e com todas as nossas forças, gastando todas as nossas energias e sentidos da alma e do corpo, em submissão ao vosso amor, e para que amemos os nossos próximos como a nós mesmos, trazendo todos, segundo nossas forças, ao vosso amor, alegrando-nos pelos bens dos outros, como pelos nossos, compadecendo-nos de seus males e não causando a ninguém qualquer mal. O pão nosso de cada dia. Vosso dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, dai-nos hoje, em memória, inteligência e reverência do amor que Ele teve para conosco e das coisas que nos disse, fez e sofreu. E perdoai as nossas dívidas, pela vossa inefável misericórdia, pela virtude da paixão de vosso dileto Filho, e pela intercessão da Beatíssima Virgem e de todos os vossos eleitos. assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o que não perdoamos plenamente, Senhor, fazei-nos perdoar plenamente, para que por amor a vós, amemos verdadeiramente os inimigos e intercedamos devotamente por eles junto a vós, a ninguém retribuindo mal com mal. E que nos esforcemos para em vós sermos úteis em tudo. E não nos deixeis cair em tentação, oculta ou manifesta, repentina ou persistente, mas livrai-nos do mal, passado, presente e futuro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus é bom, Deus é Pai. É isso que nós vamos ouvir agora, a partir desse mantra, que diz tudo isso, da irmã Miriam Collin. Deus é bom. Não sai daí, daqui a pouco tem muito mais. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor.
franciscana. Você já pensou em ser franciscano secular? Não! Então conheça um pouco mais sobre o nosso modo de vida. Não conhecer é o cansaço. Foi quem mais imitou a Jesus. Irmãos e irmãs, quem somos nós? Nós somos a família franciscana, suscitada na Igreja pelo Espírito Santo. E por que isso é importante? Porque isso significa que nós temos uma personalidade, que nós temos um carisma, primeiramente dado ao nosso Pai São Francisco, e agora a nós, que somos vocacionados e queremos segui-lo. Porque iluminados pelo Espírito Santo, assim como São Francisco também foi, nós no dia a dia, nós vamos compreendendo como devemos agir na nossa família, no nosso trabalho, na nossa fraternidade e assim sermos exemplos vivos de franciscanos de que somos chamados a ser. Conheça a Ordem Franciscana Secular. Nossas reuniões acontecem todo o primeiro domingo do mês, às 8 horas da manhã, na paróquia de São Judas Tadeu de Franca. Venha nos conhecer. Paz e bem. Mas ele é um exemplo de vida que eu trago no coração, no espelho da perfeição. Francisco de Assis. 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 O programa Chama Franciscana apresenta A Voz do Papa. Meus irmãos e minhas irmãs, agora, na Voz do Papa, vamos ouvir uma reflexão do Papa Francisco sobre a oração do Pai Nosso, realizada em uma missa onde ele celebrou na casa de Santa Marta no dia 20 de junho de 2013. O Santo Padre destacou que, para rezar esta oração, é preciso que o coração esteja em paz com os irmãos e ter confiança no abraço do Pai. O Papa Francisco lembrou, porém, que a oração não é uma magia. Ele disse que não se deve gastar palavras à toa quando se reza, pois Jesus sabe o que cada um quer e o que precisa. Dessa forma, o homem deve dirigir-se a Jesus com humildade e simplicidade de coração. E disse: temos um Pai que está bem perto de nós e nos abraça. Todas as nossas lidas e preocupações devem ser confiadas a Ele. Mas quem é este Pai? Ele é meu ou de quem? Ele é nosso, é o Pai nosso. Não somos filhos únicos, Ele é Pai de todos, e por isso somos todos irmãos. O Papa lembrou ainda que Jesus é aquele que ensina o homem a dirigir-se ao Pai e pedir a Ele, com o coração contrito, aquilo de que precisa. Peçamos ao Espírito Santo que nos ensine a pronunciar o santo nome de Deus Pai, estando em paz conosco mesmos e com nossos inimigos. Fiquemos atentos à voz do Papa.
Deus de Francisco é Pai. Ai, Marcelo, o Deus de Francisco é Pai. Nós que... Vamos falar a verdade pro nosso ouvinte, né? Vamos lá. Até pouco tempo a gente não sabia o tema, não é? Demos, verdade. com perdão da palavra, e aqui é a homenagem, né? Demos uma de Mateus e de Valéria. Se bem que eu já tinha pensado, mas nunca não tinha trabalhado mentalmente o tema. E aí nós pegamos o devocionário franciscano e achamos lá, né, o tema do primeiro dia do Tríduo de São Francisco, né, lá em outubro. E nós rezamos no ano passado com a nossa fraternidade de ORFS Ponte Colombo e pensamos em trabalhar esse tema. O Deus de Francisco é um Deus que é Pai. E aí nós não tínhamos nada, e hoje, pensando no programa, conseguimos tantas coisas, não é? Inclusive, eu não tinha visto essa reflexão que todos acabamos de ouvir, não é? Do Papa Francisco, e eu vejo aqui uma frase do Papa Francisco se realizando na vida de Francisco de Assis. É como se o Papa Francisco fizesse a descrição da relação entre Deus Pai e Francisco de Assis. Olha o que o Papa nos disse nessa belíssima reflexão lá de junho de 2013. Temos um Pai que está bem perto de nós e nos abraça. Todas as nossas lidas e preocupações devem ser confiadas a Ele. Olha, né, Marcelo? Quem mais que São Francisco, não é? Quem mais do que São Francisco pode dizer que se sentia muito perto de Deus? É verdade. Se sentia perto do Pai, se sentia abraçado pelo Pai. Esse Pai amoroso, não é? Como eu disse na reflexão, esse Pai que acalenta, não é? E tudo na vida de São Francisco, literalmente tudo, não só as lidas e preocupações, não é? Porque muitas vezes nós só apresentamos a Deus também as nossas lidas e preocupações, mas também todas as alegrias, não é? Tudo o mais Francisco oferecia, apresentava, partilhava com Deus, o Deus que é Pai. Quando nós vemos esse título, o Deus de Francisco é Pai, muitas vezes pensa assim, mas o Deus de Francisco também é Filho e também é Espírito Santo. Francisco tem uma relação catequética com a Trindade. Ler a vida de São Francisco a partir da sua relação com a Trindade é uma lição de catequese. Francisco exalta durante toda a sua vida o exemplo de Jesus. O Jesus menino no presépio, o Jesus salvador na cruz e o Jesus alimento na Eucaristia. E procura imitá-lo durante toda a vida. Francisco, durante a sua vida, pede constantemente os dons do Espírito Santo, não só para si, mas para toda a sua ordem. Mas Francisco tem, de maneira muito especial, e sobretudo no seu período de conversão, uma relação muito estreita com a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai. Tanto que na reflexão, não é, no início da reflexão, nós lembramos o trecho, não é, onde Francisco diz diante do bispo em praça pública, antes de deixar as suas vestes: já não chamarei a Pedro de Bernardone de meu pai, mas Pai nosso que estás no céu. E mais do que no céu, já estava no seu coração, ocupando cada pedacinho, não só do coração físico, mas de todo o seu ser. Algum comentário, Marcelo? Olha, é um tema assim muito familiar, muito próximo, não é? Já conhecia a historinha da reflexão hoje? Já conheci essa historinha, já ouvi uma vez, umas 2, 3 vezes já. Até que você falou, tem uma historinha aqui e tal. Interessante. E o que você me fala da reação dos frades ao ver o capuz de Francisco vazio, não é? Nossa, imagina só, hein?
Eles devem ter ficado... Mas como Francisco está sempre em oração? Eu acho que é uma reação bastante humana, né? Pensar assim, né? Porque as pessoas falam, vamos rezar, não é? Inclusive nós já combinamos aqui, para não ficar para a última hora, que o nosso próximo programa daqui 15 dias será sobre a oração na vida de Francisco. Isso. Né? Para não ter problemas, improvisos. Mas quando se fala em oração, né, se pensa em quantidade, né? E muitas vezes não se leva tanto em conta a qualidade. Francisco leva isso em conta. Isso, é verdade. E dá uma grande lição, não é, aos seus frades. Enquanto vários estavam rezando dúzias e dúzias, não é, carregando pedras e pedras, não é, ele ainda estava refletindo, não é. Muitas vezes a oração se parece com as pedras mesmo, não é? Porque vai pesando, porque nós não pensamos no que falamos, não é? É preciso ter noção, né, do que as orações nos falam, sejam as orações que saúdam, as orações que pedem, as orações que agradecem, né? Francisco pensa isso. É verdade. E uma coisa que pensei que você estava comentando sobre qualidade e não a quantidade na oração, muitas vezes a gente mesmo no nosso dia a dia, isso já ouvi várias vezes os padres falarem, né? Muitas vezes nós rezamos, mesmo essa oração do Pai Nosso, quantas e quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso verdadeiramente com a intenção daquelas palavras que a gente está ali proferindo, que a gente está muitas vezes somente repetindo. Qual é a profundidade dessa oração, desse Pai Nosso, né? Por exemplo, quando nós rezamos aquele trecho do Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, é uma via de mão dupla. Olha só. Você pede que seja perdoado se você perdoar aquele que errou contra você. Exatamente. Olha só o que você está falando para o Pai. A oração que você está falando. Depois você vai reclamar que as coisas estão acontecendo de uma forma assim, mas eu rezo, não sei quantas orações por dia, não sei quantos terços, eu não sei quantas... Mas será que você está rezando de coração? Verdadeiramente confiando naquelas palavras, colocando aquelas palavras, assim como Francisco, no seu coração, dentro do seu íntimo, deixando que a sua boca possa produzir essas palavras, mas que elas realmente cheguem até Deus de uma forma verdadeira e ao mesmo tempo simples. Isso. Quantas vezes nós fazemos isso? Não, posso dizer eu. Quantas vezes eu não rezei o Pai Nosso, aquele Pai Nosso corrido, né? Todo mundo reza como o Pai Nosso. Sem pensar muito, não é? Tinha um amigo, um conhecido meu que dizia, né? Pensar dói. E quantas vezes nós agimos assim, até mesmo em relação às orações, né? Não pensamos, parece que nos dói pensar. Eu sempre gosto, quando falo sobre oração, inclusive com os meus catequizandos, assim, é que as orações decoradas devem ser de fato decoradas, mas não nesse sentido de decorar de memória, né? Já falei aqui várias vezes. A gente costuma dizer assim, a gente vai rezar mecanicamente. Isso. Falar assim, nós sabemos o Pai Nosso de cor, mas de cor, lá no sentido original, não é saber de cabeça. Saber de cor é saber de coração. Cor vem de cor. Isso, coração. Então, é algo diferente, um sentido diferente, mais bonito. E ao mesmo tempo que São Francisco vai pensar separadamente e demoradamente cada expressão do Pai Nosso, porque para ele rezar o Pai Nosso era fazer uma espécie de retiro espiritual. Era fazer a oração do Pai Nosso é um tema válido para um longo, demorado e sem pressa retiro espiritual. No meio da nossa reflexão, nós rezamos a paráfrase ao Pai Nosso, que é a meditação de São Francisco em relação a essa oração, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E a cada verso do Pai Nosso, São Francisco vai inserir uma brevíssima reflexão.
de como ele encarava, como ele meditava cada uma desses versículos, desses versos da oração do Pai Nosso. Então, falando demais, nós temos que ouvir algumas músicas agora, não é, Marcelo? Agora é aquela hora de ouvirmos algumas músicas. Umas músicas, não, solta a vinheta. Isso, solta a vinheta pra gente ver que músicas são essas. Então vamos lá. Passe bem. Passe bem. Passe bien. Peace and well. La paix et le bien. Não importa a nação ou o idioma. Clara es tu nombre, clara tu vivir, trigo tus cabellos, miel tu sonreír. Oh Francis, Holy Father, Saint Francis. You're looking for all hit music that reaches out and squashes your... Dove c'è errore io porti verità, Signore. Agora no programa Chama Franciscana, Canções Internacionais. Canções internacionais, Wendel. Chegou a hora daquele momento que muitos gostam, muitos desgostam. Quem gosta, gosta porque é diferente. Quem não gosta por ser diferente mesmo, por não entender. Mas não é possível agradar a todos, mas nós gostamos, né, Marcelo? Nós gostamos. É a hora de escutar músicas em língua estrangeira, mas que são bonitas ou pela letra, ou pelo significado, ou pelo ritmo. E hoje, nesse sentido, nós vamos ouvir a oração do Pai Nosso com o saudoso Papa e agora Santo João Paulo II. E na sequência, agora um palavrão italiano, não sei se consigo falar, Il Sultano di Babilônia e La Prostituta de Angelo Branduardi. Então, isso, ambas em italiano. Eu não sei se o Papa canta em latim. Então, a oração do Pai Nosso, que é basicamente o nosso tema hoje, é em latim, né, com João Paulo II, e a segunda do Angelo Branduardi em italiano. Um ritmo belíssimo. Espero que todos gostem. Vamos ouvir então canções internacionais. Daqui a pouco a gente volta. Advenia predum via voluntas sua, sicur in cielo ed in terra, ale nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicur et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a malo. Chama Franciscana.
Francesco parlò, ebbene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Frate Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò, nel fuoco si distese, le braccia le protese, e si pentì, si convertì, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati i poverini. Frate Francesco parlò, ebbene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Frate Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò, nel fuoco si distese, le braccia le protese, lei si pentì, si convertì, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Você está ouvindo Chama Franciscana, o programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. Francisco, cheio do Espírito de Deus, fez uma reforma na igreja de São Damião. Pedia pedras de esmola e chamava os pobres da vizinhança para o ajudar. Numa daquelas horas em que tinha certeza de que Deus estava falando com ele, Francisco soube que aquela capelinha e a casa ao lado, no futuro seria um convento de umas freiras da Ordem de Santa Clara. Ele cantava em francês quando estava entusiasmado e trabalhava bastante. Depois que pegou o jeito, fez reforma na igreja de São Pedro e também numa capelinha abandonada fora da cidade. Gostou dela porque era a capela de Nossa Senhora dos Anjos. Gostou também do nome que davam a esta capela, Porciúncula, que significa pedacinho de terra. Começou outra reforma.
Nesse tempo, Francisco já tinha começado a viver e a se vestir como um eremita, sandálias nos pés e levando um bordão de madeira na mão. E ele se sentia cheio de fé em Jesus, fazia tudo em nome do Senhor e com ele orava ao Pai. Um dia, durante a missa, as palavras do Evangelho chamaram muito a sua atenção. No final, Francisco foi falar com o padre na sacristia. Pediu que lesse de novo aquele trecho. Quando vocês forem pelo caminho, não levem bolsa, nem calçado, nem 2 túnicas. Foi aí que a certeza bateu forte dentro dele. Começou a pular de alegria e a gritar. Sabia perfeitamente o que Deus queria dele. Que fosse anunciar o Evangelho como os apóstolos, que nunca possuísse nada, que andasse sem parar como quem não tem casa em lugar nenhum. São Francisco de Assis não era um eremita. Os eremitas eram pessoas que viviam sozinhas, rezando nos matos e montanhas. Ele era um apóstolo. Começou a andar descalço, ignorou o bordão, o cinturão e vestia a roupa mais miserável que ele mesmo conseguiu fazer. Ele saiu pelo mundo para avisar que Jesus já tinha chegado. Quase um ano depois, Bernardo, um antigo companheiro muito rico, foi falar com ele. Quero ser como você. Quero andar como um pobre e quero anunciar o reino de Deus. No mesmo dia, apareceu outro rapaz, Pedro, que também queria andar como ele. Francisco pensou muito e acabou mandando os dois consultarem o próprio Jesus, abrindo o Santo Evangelho. Além de repetir a mesma passagem bíblica daquela vez em que Francisco estava na missa, encontraram outras 2. Quem quiser vir comigo, venda tudo que tem, dê aos pobres e depois me siga. E esta: quem não deixa pai, mãe, irmãos por amor de mim, não é digno de mim. Depois de ter ouvido as palavras de Deus, eles tiveram uma grande certeza. Tinham que ser como os apóstolos, seguir e anunciar Jesus com toda simplicidade. Em menos de um ano já eram 12 irmãos, 12 franciscanos. Francisco achou que tinham que escrever o que é que queriam da vida religiosa e foram pedir ao Papa que os abençoasse. Fizeram uma alegre viagem a pé para Roma. São Francisco tinha certeza de que na terra Jesus fala por seus ministros e, acima de todos, pelo Papa. Tudo isso aconteceu em 1209, quando Francisco estava com 27 anos. O Papa era o poderoso Inocêncio III. Ele recebeu uma grande luz do Espírito Santo para ver naqueles pobrezinhos uns homens de Deus. Inocêncio III aprovou a ordem franciscana e enviou São Francisco e seus companheiros como pregadores do Evangelho. Eles voltaram felizes do Vaticano e cada vez mais o número de seguidores de Francisco de Assis crescia e crescia. Anunciavam Jesus com entusiasmo em toda parte. Francisco chegou até a falar como pregador na própria catedral. Homens e mulheres procuravam a Deus quando eram tocados por suas palavras e mais ainda por seu exemplo simples de homem pobre. Muitos queriam ser como ele e seus companheiros. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana, o programa mais franciscano do seu rádio. Esse é o primeiro Chama Franciscana de 2015. É isso daí, nós hoje falando sobre o tema O Deus de Francisco é Pai. E é o Deus de Francisco é um pai não só daqueles que se recordam, que se refletem e assumem
essa paternidade, deixam que Deus assuma essa paternidade sobre sua vida, né? Mas Deus é Pai de todos que com boa vontade levantam suas mãos e clamam: Pai nosso que estais nos céus. E é nesse sentido que nós vamos ouvir mais uma música agora, novamente do nosso, como eu não posso falar, não é ídolo, né? Mas alguém que nós gostamos muito, não é? Padre Zezinho. O que nós vamos ouvir agora, Marcelo? Pai Nosso dos Trabalhadores. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente volta. E agora, Wendel? Agora é aquela sessão, né, sempre leve do nosso programa, o Chama Franciscana. É a hora da sessão? Aquele abraço. A sessão onde nós enviamos fortes e calorosos abraços para todos os que nos ouvem. Nós saudamos no início a todos que nos ouvem de todos os lugares, né, deste país e fora dele, não é? Agora nós queremos abraçar. Quer ter o prazer de começar? Para quem vai o primeiro abraço do Chama Franciscana de 2015, Marcelo? Olha, eu acho que a gente tem que dar o nosso primeiro abraço para a Dona Maria. A Dona Maria, sempre que nos ouve, não é? Quase sempre, não é? Ela tem o costume até de procurar ouvir quando ela está fora de Franca, né? Não sei se ela está nos ouvindo hoje, não ligou aqui, mas de qualquer forma, o que tem para ela? Aquele abraço. Quem mais nós queremos abraçar, Marcelo? Lembrando também de todos os nossos irmãos e irmãs da nossa fraternidade da UFS, Fonte Colombo, e também da Jufra Frei Leão, aqui de Franca, São Paulo. Para todos eles, aquele abraço. Para todos aqueles também que nos prestigiam, que colaboram com o nosso trabalho, e principalmente para os nossos parceiros, né, os nossos colegas de Chama Franciscana. Primeiro, para Valério, o que tem? Aquele abraço. Eu também quero agradecer ao Matheus, que colaborou muito com a elaboração do programa Chama Franciscana de hoje, contribuiu com uma música, na verdade ele deu consultoria, né, sobre algumas coisas do tema de hoje. Então, para o Matheus, que também apresenta esse programa a cada 15 dias, o que tem para ele? Aquele abraço.
Um abraço, um forte abraço, Mateus. Queremos abraçar ainda todos os nossos irmãos que nos ouvem e que colaboram com a multiplicação, com a difusão, com elogios, críticas e outras coisas mais. Chama Franciscana. E, nesse sentido, queremos dar um abraço muito especial para Mara Faustino, lá da cidade de Porto Feliz, da Fraternidade OFS São Maximiliano Maria Kolbe. O que tem para Mara, Marcelo? Aquele abraço. Um abraço para todos os que nos ouvem do regional, do estado de São Paulo e mais especialmente aqui no nosso distrito, não é? O 8º distrito da UFS. Vamos saudar a cada fraternidade, né, Marcelo? Eu não sei o nome de cada uma das fraternidades, né? Mas vamos por cidade. Vamos lá. Nossos irmãos da Fraternidade Santa Clara de Ribeirão Preto. Aquele abraço. Ali coladinho em Ribeirão Preto, nós temos os irmãos de Serrana, Fraternidade Santo Antônio, uma fraternidade que conta sempre com as nossas orações. Então, para Serrana, aquele abraço. Já avançando pela Via Anhanguera, nós chegamos ali em Santa Cruz das Palmeiras, a cidade que tem duas fraternidades, a Arauto do Grande Rei e Coluna da Igreja. Para todo mundo de lá, especialmente para o Elton, ministro de uma das fraternidades, que sempre nos ouve, que sempre nos prestigia. Aquele abraço. Continuamos na Anhanguera, para onde nós vamos agora? Já sei! A Terra da 51. Opa! Qual que é o nome da fraternidade lá, Marcelo? Deu branco agora. Lá de Pirassununga. Lá de Pirassununga. Lá em Pirassununga eu esqueci o nome da... Bom Jesus dos Aflitos. Lembrei. Tô velho, mas tô lembrando. O que tem pra eles? Aquele abraço. Vamos seguindo na Via Anhanguera, não sei para onde que a gente vai agora, se entra por alguma estrada, mas um abraço para todo mundo da fraternidade de Tapiratiba, que agora não tem jeito... Não, Tapiratiba lembrei, Fraternidade Monte Alverne. Aquele abraço. Tem também a Fraternidade de Leme, mais pra frente lá na Anhanguera. Aí complicou agora. São Manuel, lembrei, Fraternidade São Manuel. Aquele abraço. E já voltando para trás, eu acho que falta apenas uma cidade com duas fraternidades, não é? Vamos mandar o nosso forte abraço para a Fraternidade Santa Clara e Santa Maria dos Anjos de Mococa. Aquele abraço. Então sintam-se todos muito bem abraçados e... Antes de nós terminarmos, quero mandar um abraço também para os responsáveis aqui pelo nosso regional, a Denise, que é a ministra, o César Galvão, a Denise é de Socorro, né, se eu não me engano, e o César é a Fraternidade de São Paulo, mas ele vive em Caraguatatuba e acabam contribuindo muito aí com a difusão do nosso programa. Para todos eles... Aquele abraço. E para terminar, né, um abraço para Rose, a esposa do Marcelo, e para Jennifer, minha namorada, porque se a gente mandar abraço para todo mundo e não mandar para elas, a gente entra no pau, não é? É verdade. Para elas... Aquele abraço. E chega de abraço, agora é hora do apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo... Chama Franciscana. O programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana. Mas o Chama Franciscana tá acabando, Wendel. Não, de novo. O Marcelo não me falou que tinha efeito. Eu não sabia que tinha efeito. Repete, vai. Peraí, vamos lá. Tá acabando o Chama Franciscana de hoje. Aí sim, agora a gente não tem nem o gosto de fazer um coral agora. Então, o primeiro Chama Franciscana de 2015 tá acabando, Marcelo. Que pena, mas semana que vem tem mais, com o Matheus e com a Valéria. Com certeza, daqui 15 dias nós também estaremos de volta.
É isso daí, meus irmãos e minhas irmãs. Então, nós esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje, desta noite. O programa Chama Franciscana, desta noite de hoje. Primeiro Chama Franciscana de 2015, né, Wendel? Isso aí, um programa muito especial. Nós procuramos levar até você e esperamos proporcionar bons programas como esse durante todo este ano. Isso mesmo. E lembrando que o nosso programa Chama Franciscana está sendo gravado, vocês podem ouvir o programa Chama Franciscana novamente, né, Wendel? Isso, pelo nosso canal no YouTube, né, Rádio Franciscanos, você digita lá programa Chama Franciscana, você vai achar toda a lista de programas que nós apresentamos até aqui. Ou também, se você quer ouvir em outros momentos, você também pode ouvir como, Marcelo? Através da Rádio Franciscanos, que é uma web rádio, também que faz parte aqui dos nossos projetos, né? Isso. E lá o Chama Franciscana é apresentado? É apresentado aos sábados e domingos, a partir das 18h30. Isso, então, se você está ouvindo aqui atrasado, você pegou metade do programa, amanhã você acessa radiofranciscanos.com.br, amanhã ou domingo, né, sábado ou domingo, lá pelas 18h30, e você vai ouvir o programa completinho, não é? Tintim por tintim. Redondinho. Isso. É isso daí. Então, para terminar essa nossa noite de hoje, noite maravilhosa, vamos então fazer a oração do Pai Nosso. Do Pai Nosso. É isso daí. Então vamos lá. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.